Você confere nessa edição. Lair de Matos entrevista o presidente do SINP. Técnico em segurança do trabalho fala sobre a NR7. Entrevista exclusiva com um dos maiores instrumentistas do país. E o documentário é do Instituto Nina Rosa. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou o Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação de Pelotas. Lair de Matos entrevista o presidente do Sindicato dos Municipários de Pelotas, Douglas Bessa. Ele fala sobre as negociações da campanha salarial e sobre os 100 dias do governo Eduardo Leite, que foram difíceis para os servidores públicos. Acompanhe. Douglas Bessa é presidente do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Douglas, começaram as negociações nessa semana, vimos pelos jornais, a respeito da reposição salarial dos trabalhadores da Prefeitura. Como foi o início dessas negociações? Boa noite a todos e a todas. Essa primeira negociação, que estamos fazendo com o novo prefeito municipal e na nossa database, que é formalmente no mês de maio, e a gente recebeu já a resposta do Executivo no que tange a nossa pauta de reivindicações, e fazendo uma análise de toda a propaganda que a gente vê do Executivo no que tange ao maior proposta de aumento salarial, de reposição salarial nos últimos anos, a gente tem analisado que, na verdade, a gente está nos últimos 10 anos, pelo menos, no maior aumento da inflação do período, no que tange as referências que os governos têm utilizado para repor, para reajustar o salário dos servidores. A proposta é de 7,5% e a inflação do período está numa base de 7,2%. Então, toda essa propaganda da nova política, do fazer diferente, do jovem prefeito municipal, tem usado como referência as velhas práticas, que é somente a reposição da inflação do período. Então, essa é a referência que inicia o debate da database 2013 dos municipários. Ano passado, 2012, quanto foi o reajuste? O ano passado, 2012, a inflação do período era 4,53% no momento, só que a categoria levou 0%, porque junto com esse 4,53% vinha todo um plano de carreira proposto junto com essa inflação do período. O plano foi rejeitado. O plano foi rejeitado, e a inflação do período acabou indo rejeitada também. Então, assim, ano passado, na verdade, esse 0% no que tange a inflação foi um grande avanço em função de todo o plano de carreira que vinha, com muitos problemas, e falta de debate e tempo, em função do próprio calendário eleitoral que tinha no ano passado. Então, se nós somarmos os 4% que ficou devendo no ano passado, mais 7% que tem de inflação acumulada esse ano, nesses 24 meses nós já teríamos mais de 11% de inflação e a proposta de reajuste é 7,5%. Verdade, um dos argumentos que a gente vai debater na próxima reunião, antes da próxima Assembleia dos trabalhadores municipais, é esse. Olha, ano passado o governo propôs uma base de 8 milhões de reais, e também, junto com esse momento de reposição salarial, está também o debate de uma melhoria no que tange ao Vale Alimentação. E a prática, que também se repete, é de a cada ano somente ter a elevação de R$10 no Vale Alimentação, chegaria aí, como proposta agora do Executivo, chegando a R$130. Lembrando que em fevereiro o prefeito municipal, de novo ressaltando essa nova propaganda de relação mais amistosa, respeitosa entre o Executivo e a categoria, cortou, suspendeu o Vale Alimentação de quem tinha 2 matrículas, quem porventura prestou 2 concursos, cortou uma das matrículas, o Vale Alimentação por uma das matrículas, pagando somente por CPF. Segundo, inclusive, dados do Executivo, poupou mais de R$50 mil, R$52 mil, somente nesse corte, de mais de 500 pessoas que tinham, porventura, 2 matrículas cada mês. Agora, a proposta dele chega somente a R$70 mil mensais, propondo mais R$10, ou seja, ele está pagando somente com o que foi retirado, pagando uma diferença e ainda sobra. Então, tudo isso vem fundamentando o que a gente vem discutindo, que é a propaganda, o discurso
é algo, né? A prática tem sido diferente, pelo menos nesses primeiros meses do prefeito Eduardo Leite. É uma discussão que a gente faz, é um novo governo ou é um novo prefeito? Né? É um debate que a gente tenta largar para a comunidade fazer a sua avaliação. Quer dizer, então a proposta 7,5, a conta que nós fizemos, acumulando os 2 anos, já que no ano passado não teve reajuste, precisaria no mínimo 11%, se vier menos que 11% prejuízo. Some-se a esse prejuízo, o corte, não foi para todos, mas para uma grande parte da categoria, a redução pela metade do Vale Alimentação. É verdade, nós temos vários elementos, né, que vêm ocorrendo desde o início do governo do Eduardo Leite. Né? O atraso de salários, né, por exemplo, em relação ao primeiro mês de governo do governo Eduardo Leite, atrasou para toda a categoria, teve aí um dia de atraso. Depois, nos meses seguintes, sempre uma parte da categoria, né, conforme ocorreu neste pagamento, né, do 5º dia útil, que muitas pessoas não receberam mais uma vez os seus salários em dias. A questão de quem faz hora extra, né, porque o serviço público, vários setores necessitam, em função da falta de pessoal, de que as pessoas façam horas extras, né? E alguém, naturalmente, do executivo é que confirma, né, concede essas horas aos trabalhadores. E muitos trabalhadores estão com dificuldade de receber estas horas, chegando a 180 horas, a 200 horas de dívida por pessoas que fazem horas extras, né, com os trabalhadores, do executivo com os trabalhadores. O próprio incentivo para as pessoas que se qualificam nesse meio tempo também não está sendo pago a quem faz pedido de novos incentivos. Difícil acesso para quem vai trabalhar numa escola da colônia ou para quem reside numa escola, num setor da prefeitura rural, né, trabalha na zona rural, também não recebe. Então tem muito caixa nessa toda essa propaganda de austeridade financeira. Quem está financiando, né, são os trabalhadores, né, com essa suspensão de diversos direitos, né, cortes, atrasos de salário. Então tem um caixa gigantesco, somando com isso que tu argumenta, que é o que não foi pago do ano passado, né, que acumulou no mínimo a inflação do período. Essa economia, quem acaba arcando com ela são os trabalhadores da prefeitura, né? Então, enquanto patrão, o prefeito economiza com seus empregados. Mas os demais trabalhadores, moradores da cidade, nós representamos uma parte deles, da nossa categoria, dos trabalhadores da alimentação, uma queixa muito grande. O abandono das vilas, né? A periferia abandonada, as ruas sujas, mal cuidadas, esburacadas, né? E para quem anda de bicicleta ou anda a pé é muito desagradável, e o inverno recém está começando. E mais ainda a questão da saúde, né? Os postos de saúde deixando muito a desejar. Eu moro pertinho de um, né? E é visível um mau estado de conservação, mas isso não seria problema se pelo menos o atendimento fosse bom. O mal atendimento, onde não, segundo todos os que entendem do assunto, tem que atender bem no posto de saúde, senão o pronto-socorro, e é o que está acontecendo. Vocês, os trabalhadores, são os que prestam o serviço que nós não estamos tendo. Por que esses serviços não estão acontecendo de maneira tão precária? São vários elementos, né? Primeiro, por parte do executivo, o abandono mesmo, né, do serviço público. A gente vê que não tem um investimento, uma dedicação, né, por parte dos executivos, né, que é passado na prefeitura, em relação a qualificar o serviço público. É claro que, como eu já ressaltei, ano passado veio um plano de carreira, né, que não qualificava os servidores municipais. Então, a qualificação desses trabalhadores fará com que as pessoas se mantenham no serviço público. O que a gente vê hoje é que os trabalhadores estão entrando, né, e 80%, né, dos segmentos que compõem a categoria ganham abaixo do salário mínimo, né, existindo uma necessidade de uma complementação salarial para que não estejam abaixo do que a Constituição, né, diz que seria R$ 678. Então, com base nisso, né, muitos trabalhadores não querem trabalhar no serviço público municipal, ou nós temos aí uma quantidade itinerante, né, que entram e que vão saindo, entram e vão saindo. Então, são vários elementos. A saúde foi uma grande propaganda, né, do prefeito municipal, né, durante a sua campanha eleitoral. Não está se vendo, né, nada na prática ainda, né? Existe muito discurso, muitas fotos, muita propaganda nos jornais, né, mas efetivamente a qualificação estrutural das unidades básicas de saúde, né, assim como a própria UBAI, que teria essa função
né, de desafogar o pronto-socorro municipal. A gente vai no pronto-socorro e ele continua com o seu mesmo problema precário, histórico, né, de falta de leitos, e agora tem até uma CPI da saúde fazendo essa investigação. Então, igual na saúde, né, a própria Secretaria, a antiga Secretaria de Cidadania, né, hoje considerada Secretaria de Justiça Social e Segurança, também, né, os abrigos dos menores, as casas do idoso, né, também a situação, condição de trabalho estrutural péssima. Para as pessoas portadoras de sofrimento mental, esqueci o nome agora. Os CAPs. Os CAPs também. Também. Sempre tem falta estrutura, né? Falta pessoal e falta estrutura mesmo, física. A gente tem hoje, no Serviço Público Municipal, escolas de educação infantil que não são escolas de educação infantil, não são escolas pensadas para receber a educação infantil. Unidades básicas, né, que também não são estruturadas para ser uma unidade básica de saúde. As próprias casas, né, que compõem aí os setores da antiga Secretaria de Cidadania, também não adequadas a receber, né, os idosos, os próprios CAPs, e outras estruturas aí que estão dentro da Secretaria de Justiça Social e Segurança. Agora, mais um problema também que entrou, a questão da Guarda Municipal, que é algo interessante de debater, importante, que é exatamente qual é o papel da Guarda Municipal dentro da comunidade de Pelotas, né, que nos últimos anos a Guarda Municipal passou a ter um papel mais ostensivo em relação à própria segurança, né, não só da questão dos prédios, mas e sim das escolas, pública mesmo, segurança pública, e agora se o Eduardo Leite vem com um debate de uma guarda cidadã, existe um pouco de confusão, né, de qual é afinal o papel da Guarda Municipal, que hoje está junto com a Secretaria de Justiça Social. Ali também está os guardas de trânsito? Ou estão os guardas de trânsito passaram agora para a Secretaria de Mobilidade Urbana, né, antes estava junto com a Guarda Municipal. Agora, das pessoas da minha convivência nas últimas semanas aí, um espanto com a quantidade de acidentes, né? O número de automóveis na nossa cidade aumenta exponencialmente. E não temos, andei lendo alguma coisa acho que essa semana, a respeito dos guardas municipais, número diminuto para dar conta desse montante aqui, né? E por aí os acidentes são resultado dessa falta de fiscalização também, né? Claro. A parte de trânsito foi um dos grandes problemas do governo anterior, né? A gente percebeu a desorganização do trânsito em geral, a falta de fiscalização, porque hoje na Secretaria de Trânsito, aliás, na antiga Secretaria de Trânsito, hoje fazendo parte da mobilidade urbana, estão cerca de 50 agentes de trânsito, onde deveríamos ter, pela quantidade de carros em Pelotas, 150 agentes de trânsito, em função de a referência seria 1 por 1000, um agente de trânsito por 1000 carros. E uma parte desses agentes estão fazendo serviços internos lá, seja na parte da educação ou da parte administrativa. Então nós temos poucos agentes que estão atuando nas ruas mesmo. E isso traz uma característica, essa característica que se tem hoje, a conjuntura violenta de acidentes, de desorganização geral do trânsito municipal, por falta de agente, porque também os agentes, os segmentos dos agentes de trânsito estão nesta composição que ganham complemento para chegar ao valor do salário mínimo nacional. Um padrão salarial de 300 e poucos reais, onde ganham complementação, né, inclusive sua parcela denominada risco de vida, né, por sua atribuição, também fazendo composição para chegar aí ao salário mínimo nacional. E aí voltamos ao problema do pronto-socorro. A falta de fiscalização, o aumento do número de acidentes, pessoas acidentadas que desafogam lá no pronto-socorro. Douglas, para encerrar nossa entrevista, então voltamos ao assunto inicial. Quais são os próximos movimentos aí da campanha salarial, das negociações dos municipários? Certo, então tivemos a nossa primeira assembleia, que foi o dia 4 de abril, onde aprovou-se uma pauta, 14%, né, foi os desejos da categoria, 14% de reajuste salarial, uma base de cálculo das vantagens dos trabalhadores sobre o novo valor do salário mínimo nacional, um vale alimentação conforme emenda orçamentária já aprovada no ano passado na Câmara de Vereadores sobre o valor de R$ 220 para cada trabalhador municipário. Hoje recebe-se R$ 120, o equivalente aí a R$ 4 por dia, né, para
suas necessidades aí, diárias, né, de alimentação. Também um outro ponto é a questão do piso salarial nacional dos professores, né, que é uma lei de 2008, desde 2010 ela deve ser referência de vantagens para os trabalhadores, os professores municipais, e tanto o prefeito municipal quanto a gente argumenta também que o governador estadual estão fora da lei porque não pagam o piso salarial nacional para os professores. E mais, algo que vai naturalmente acirrar um pouco o debate com os professores, é que o governo municipal argumenta que está pagando o piso salarial nacional, que é um absurdo, né? Uma interpretação totalmente equivocada e política em relação ao piso nacional. Então nós temos uma composição grande da nossa pauta aprovada 4 de abril. Recebeu-se já uma primeira resposta com base na inflação do período, né? Nesse 7,5%. Em breve agora teremos uma reunião com o prefeito municipal para debater sobre essa proposta de reajuste, proposta da categoria e essa contraproposta do prefeito municipal, e aí assim será levado para uma próxima Assembleia Geral da categoria. E aí tem um espaço aí para negociação, né? Queremos aumentar essa referência de 7,5% com base toda essa conversa que a gente teve hoje aqui e também outros argumentos que nós levaremos para a mesa da discussão, e a partir daí a categoria tem autonomia, né, democrática de decidir na próxima Assembleia o que vai aprovar de reajuste salarial para este ano de 2013. Acompanhe as atividades pelos canais que o Sindicato da Alimentação disponibiliza, pelo Facebook, Twitter, e acesse também o site www.isticap.org.br. Para obter mais informações, ligue para o telefone 3225-3564 ou o celular 9968-6393. Trabalhador, seja sócio do seu sindicato e fortaleça a luta da sua categoria. O técnico em segurança do trabalho do Sindicato da Alimentação, Jackson de Souza, fala sobre a NR7, o Programa de Saúde Ocupacional. Acompanhe. Olá pessoal, mais uma dica aí de segurança para todos os trabalhadores, e hoje vai ser sobre a norma regulamentadora número 7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Bem, para que vocês entendam isso, essa norma ela traz diretrizes, tá? Ela traz algumas normas concernente ao exame médico, tá? Que todos vocês, ou a maioria, realizam dentro do ambiente de trabalho. Então, é feito análise, né, com base num outro programa que vem na NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e com base neste programa é feito o levantamento de todos os riscos que vocês estão expostos, e com base nessa exposição, nesse risco, então o médico ele vai dizer tipo de exame que você tem que fazer. Por exemplo, se tu estás exposto a um ruído, né, acima do limite de tolerância, o médico vai colocar, né, nesse programa que tu tens que fazer o exame de audiometria. Se lá dentro de alguma indústria tu está exposto a índices altos de poeira, o médico vai colocar que tu tem que fazer exame de raio-x, tá? Entre outros exames. Mas o foco aqui nesse momento é trazer para vocês o seguinte, que a empresa ela tem, tá, que disponibilizar para vocês, certo, os resultados desses exames. Tudo bem, talvez alguns de vocês recebam o ASO, que nós chamamos, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. É um documento ali que vocês assinam, vocês recebem. Mas a empresa, além deste documento aí, o ASO, vocês fazem exames complementares, certo? Com esses exames que vocês fazem, exames complementares, também a empresa tem que disponibilizar esse resultado. Por exemplo, se tu fez um raio-x, obviamente tu tens o direito de ter o resultado deste raio-x, tá, em mãos, um laudo desse raio-x. Se tu fizer uma audiometria, além de tu ter lá no final lá o exame clínico que vai te emitir o atestado de saúde ocupacional, tu tens que ter também o resultado dessa audiometria, tens que ter um laudo dessa audiometria, tá? Então eu quero dizer para vocês aqui, para nós fechar esse tópico, né, e fechar essa dica para vocês,
Isso é importante para que vocês saibam, tá? Para que vocês tenham uma noção também como é que está a vida laboral de vocês, como é que está a saúde de vocês dentro destes ambientes, tá? Vocês têm acesso, vocês têm direito de saber quais são os exames, quais são os resultados e como é que vai a tua vida dentro da empresa, tá? Então segue essa dica de segurança, tá? Lembre-se que é um direito seu, né, de ter acesso a todos esses documentos para que você saiba como é que está a tua vida laboral. Campanha Salarial 2013. Acontece na próxima sexta-feira, dia 17 de maio, a Assembleia para os Trabalhadores do Setor do Arroz. Primeira Assembleia às 9 da manhã na sede do Sindicato da Alimentação, na rua Almirante Barroso 3124, e a segunda Assembleia às 18h30, também na sede do Sindicato, rua Almirante Barroso, número 3124, no centro de Pelotas. Proposta a ser apreciada em Assembleia, reajuste de 10,27% para os salários até R$ 1.600, 9,2% para os salários até R$ 2.150 e 8,2% para os salários acima de R$ 2.150. Os pisos da categoria, a partir de 1º de maio de 2013, R$ 880 para os serviços gerais e R$ 1.000 para os profissionais. Auxílio escolar no valor de R$ 355 e manutenção das demais cláusulas existentes no Acordo 2012. Trabalhador, compareça. A discussão sobre o veganismo e seus benefícios ao meio ambiente e ao futuro é extensa e muito mais complexa do que simplesmente parar de comer carne. Envolve a diminuição da poluição atmosférica, a preservação de recursos vegetais e hídricos e muitas outras questões. O filme de hoje tem como objetivo alertar e levantar algumas questões como: você já se perguntou de onde vem a nossa comida? Quais os impactos que elas nos traz? A engrenagem responde. Acompanhe. Você já reparou que o assunto mais falado hoje é o meio ambiente? Todo mundo quer salvar o planeta. Mas será que a gente vai conseguir salvar o planeta só separando o lixo para reciclagem e deixando de usar sacolas de plástico? Por que ninguém fala pra gente consumir menos? Ou pra gente escolher melhor o que consome? Porque tudo que a gente consome tem algum tipo de impacto no meio ambiente. Os produtos não surgem do nada. Eles precisam de toda uma cadeia de produção e distribuição para chegar até a prateleira do supermercado. Essa cadeia gera poluição. Olhe pro seu carrinho. Veja se você comprou queijo, ovos, salsicha, frango. Todos esses produtos pertencem à cadeia de produtos de origem animal. Você sabia que essa cadeia é responsável por 18%, quase 1/5 dos gases do efeito estufa? Isso é mais do que todos os veículos do planeta juntos. Porque quando você come um pedaço de frango, um hambúrguer, você está consumindo também toda a água, a área de floresta, a energia, os grãos usados para a alimentação desse animal, até ele ser abatido e parar no seu prato. O custo ambiental é imenso. E se fosse contabilizado nesses produtos, seu preço seria inviável. Isso sem falar do sofrimento imposto aos animais e dos prejuízos à nossa saúde. Sabe uma imagem que representa bem a indústria de produtos animais? Uma grande engrenagem, uma máquina movida à degradação ambiental, doenças, exploração animal, dor e muita, mas muita ganância. Todos os anos, no mundo, são mortos cerca de 70 bilhões de animais para o consumo humano. No Brasil, há mais bois do que pessoas, 205 milhões. Frangos são abatidos uns 4 bilhões por ano. Porcos, 40 milhões. O quadro cultural de hoje traz uma entrevista exclusiva com um dos maiores instrumentistas do país. Tendo o violão como seu instrumento principal, o músico possui influência do folclore do Sul como base para seu repertório, que visita outras origens e referências universais da música. O programa Nossa Luta esteve presente na primeira edição do Pelotas Jazz Festival.
E o convidado do quadro cultural de hoje é o violonista Yamandú Costa, que está presente em Pelotas hoje no Teatro Guarani para se apresentar dentro da programação do Pelotas Jazz Festival 2013. Yamandú, muito obrigada por estar conosco aqui na cidade de Avendano, uma cidade representativa na música. Como que é voltar para essa cidade? Quais são as tuas maiores lembranças dessa terra? Só boas ideias, só boas lembranças. E depois de shows no Liberdade, tocar com a Avendano, ver um grupo de chorões assim dentro do interior do Brasil, né? É sempre muito, muito querido sempre com a cidade, é uma cidade muito importante, como você falou, dentro da literatura, da música do nosso estado, e poder estar de volta aqui agora nesse festival é um privilégio, um prazer. O trabalho que vai ser apresentado hoje traz o teu trabalho mais recente, que se chama O Continente, participação tua e mais de 2 violonistas. Como que é esse trabalho mais atual de vocês? Ele traz releituras, traz músicas novas, dentro de qual repertório? Segue o mesmo trabalho? São músicas novas, são músicas inéditas que eu fiz junto com o Guto, que é um dos integrantes do trio, o Guto Virti e o Arthur Bonilha, que são 2 gaúchos fantásticos. E a gente compôs muitas coisas, eu e o Guto, para essa formação, né? Para 2 violões. Tem uma suíte que se chama Namoro de Guitarras, outras músicas também do Guto só, inclusive O Continente é uma música só do Guto. E é um prazer, né? A gente fala de uma linguagem bem ligada a essa cultura de trio de violões que tem aqui na fronteira do Brasil com a Argentina, com o Uruguai. E poder fazer isso é muito, muito bacana. A gente está muito feliz. A gente, na verdade, está meio que estreando esse show aqui. A gente fez um show só em São Paulo, há uns 2 anos atrás, com essa formação. E agora, como o CD vai sair agora em maio, a gente vai começar a trabalhar esse CD esse ano. Já vai ter concertos em São Paulo, no Rio, em outros lugares e tal. E o primeiro, assim, importante que vai acontecer vai ser aqui em Pelotas. Então a gente está com uma expectativa muito grande para ver como é que funciona também esse repertório com a plateia, né? A gente está muito ansioso também. O teu trabalho ajudou muito ao longo desses anos, Yamandú, a popularizar o violão, a trazer a música do violão cada vez mais próxima, e as tuas origens trazem a Argentina, Uruguai, Brasil como referência, a música aqui, o nosso folclore do Rio Grande do Sul, mas também outras fontes como Baden Powell e outros violonistas aqui do nosso país. Como que a gente pode pensar na conceituação do teu trabalho? Quais as fontes, de fato, que tu tens bebido ao longo dessa trajetória? Eu me considero um brasileiro latino-americano. Isso já está a resposta, né? Porque o Brasil, quer dizer, sempre deu as costas para a América Latina. A gente sempre tem uma cultura tão grande que ficou meio independente. A gente é uma ilha independente da América Latina, da língua espanhola, né? E a gente, como vem da fronteira, aí não tem jeito. A gente é doble chapa, a gente tem essa sensação, né, de pertencer também à música argentina, à música uruguaia e tal. E é isso que eu tento fazer, né? Quer dizer, levar isso para o centro do país e de alguma forma trazer o choro para o sul do Brasil também. Então, quer dizer, eu normalmente gosto de tocar o que eu gosto de ouvir, e se essa música ela vem do meu povo, do povo brasileiro e do povo gaúcho aqui da fronteira, eu vou fazer essas 2 coisas com a mesma paixão e com a mesma entrega. O cenário no Brasil dos festivais tem crescido muito. Hoje nós estamos numa cidade de interior com um festival grande, com músicos que vêm de outros lugares do país. Como que tu tem enxergado assim o cenário da música instrumental aqui no Brasil? Está melhorando muito, né? Como você falou, muitos festivais no interior do Brasil, no interior do Ceará, Guaramiranga, Jericoacoara, no interior de cada província, cada vez mais cresce. Hoje em dia você tem uma turma que se organizou no Nordeste, que fazem festivais de jazz e blues, que é uma cadeia toda organizada e tal. Isso é uma coisa muito positiva, mostra que um país como o nosso, não adianta você estar caminhando bem na economia se a cultura está à margem, né? A cultura, de alguma maneira, é a fotografia da situação, né, que se vive o povo, né? E isso tá melhorando. A gente fica muito feliz, e o povo também, que tem cada vez mais acesso agora com essas mídias mais democráticas, como a internet. As pessoas têm capacidade de escolher o que querem ver e ouvir, né? Então a gente vive uma fase de transição. A qualidade eu acho que vai estar acima de qualquer tempo, né? Então a gente tenta primar pela qualidade, fazer um trabalho que tenha uma história social também, que represente, né, uma fatia importante da cultura da música.
para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá, Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.